4 semanas é o tempo exato para o céu brilhar na chegada de 2026. Milhões de fogos de artifício estão sendo preparados para detonar naquele instante. Mas quantos passos intrincados criam explosões que duram apenas alguns segundos? Aparentemente, a pólvora faz todo o trabalho sozinha. A resposta envolve uma jornada artesanal complexa por trás de cada estouro de luz. Pode-se notar a transição das salas de mistura química para as linhas de formação de estrelas. O processo avança pelo mundo silencioso da produção técnica. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, os ingredientes parecem sem vida, mas na prática cruzam áreas de montagem estritamente controladas. A câmera revela componentes inertes que em breve pintarão a noite. Tudo ocorre com precisão absoluta. A beleza nasce desses itens frios. O material segue adiante na linha de fabricação. Uma variação de apenas algumas dezenas de graus define o sucesso da queima. Por que o azul é uma das cores mais raras de aparecer no céu? Aparentemente, a química moderna domina todas as tonalidades visíveis. Mas para criar esse tom exato, os compostos de cobre precisam queimar dentro de uma janela térmica extremamente estreita. Qualquer desvio mínimo desloca a cor para um verde indesejado ou um branco desbotado. Pode-se notar como a precisão técnica é crítica para o efeito visual, mas isso é apenas o começo. Surpreendentemente, mesmo na era da automação, a produção atual ainda depende pesadamente do trabalho manual. À primeira vista, o processo parece simples, mas na prática, cada estrela pirotécnica individual é misturada, prensada e seca por artesãos qualificados. Vê-se como as mãos experientes moldam os componentes químicos com cuidado. O processo está apenas ganhando velocidade, porque por trás dessa estética visual existe uma camada de risco operacional silencioso. Agentes colorantes específicos, como bário ou cobre, podem ser nocivos se inalados por longos períodos. Por essa razão, as equipes operam em turnos curtos, utilizam trajes de proteção completa e trabalham onde a filtragem de ar industrial zumbi sem parar. Assim, o ambiente se mantém seguro para a continuidade da produção. Milhares de vezes as fórmulas de cores foram testadas antes de chegarem à produção, enquanto os sistemas de ventilação operam continuamente para manter a segurança do ar na sala de mistura isolada. Por que a precisão na pesagem de cada pó químico é tão rigorosamente controlada pelos técnicos? Aparentemente, misturar ingredientes em um recipiente parece uma tarefa básica, mas na prática, o pó de carvão ultrafino define a taxa de queima exata. O enxofre mantém a estabilidade da reação e o nitrato de potássio atua como o oxidante que permite a ignição no momento preciso. A complexidade química aumenta com a introdução de sais metálicos altamente purificados durante a etapa de coloração. Adiciona-se estrôncio para o vermelho vibrante, bário para o verde, sódio para o amarelo intenso e nitrato de cobre para alcançar o raro tom azul. Mas isso é apenas o começo da preparação física do material. Uma vez que os ingredientes estão misturados de forma bruta, todo o lote é forçado através de peneiras de aço, com malha extremamente fina. Pode-se notar como o pó refinado cai através da tela como um fluxo suave de areia preta, enquanto aglomerados e partículas grandes permanecem retidos no topo. Esta etapa faz mais do que apenas remover impurezas visíveis. Ela padroniza cada grão para um tamanho consistente, um requisito crucial para garantir a combustão uniforme e prevenir pontos quentes que poderiam distorcer a cor ou desestabilizar a queima. O processo está apenas ganhando velocidade quando a mistura atinge a finura adequada e é carregada em grandes tambores de aço para uma homogeneização completa. Estes tambores giram lentamente por horas a fio, permitindo que cada partícula cubra e se ligue uniformemente às outras na mistura. O resultado final é um pó totalmente uniforme e refinado com segurança.
puro e estável o suficiente para se tornar o coração das pequenas estrelas pirotécnicas que iluminarão o céu. Após atingir a consistência ideal, a mistura em pó é transferida para a área de prensagem, onde máquinas hidráulicas especializadas a comprimem em pastilhas cilíndricas brutas. Técnicos carregam o pó em moldes metálicos de múltiplas cavidades, onde cada espaço forma uma pastilha significativamente maior que o grão de queima final. A prensa desce lentamente e mantém a pressão por exatos 3 a 5 segundos. À primeira vista, parece apenas uma compactação mecânica simples, mas é aqui que se define a integridade estrutural do fogo de artifício. Essa pressão garante que cada pastilha atinja uma densidade estável, nem muito porosa, o que a faria esfarelar durante a combustão, e nem muito dura, o que dificultaria as etapas posteriores de revestimento e modelagem. Quando o ciclo de prensagem termina, o molde se abre para revelar fileiras de pastilhas foscas e escuras compactadas em sua superfície. Trabalhadores inclinam o molde com cuidado, permitindo que as pastilhas deslizem suavemente para bandejas de madeira forradas com papel antiestático, reduzindo ainda mais o risco de faíscas durante o transporte. Estas bandejas são então colocadas em racks de vários andares dentro de uma sala com controle rigoroso de temperatura e umidade, aguardando as etapas de revestimento e arredondamento. Depois, fica mais complexo. Uma vez que as pastilhas brutas ganharam forma, elas são transferidas para um tambor rotativo projetado para estabilizar sua superfície, aumentar a durabilidade e garantir uma taxa de queima uniforme. O tambor é tipicamente feito de aço inoxidável e posicionado em um ângulo de 30 a 45 graus. Técnicos carregam uma quantidade apropriada de pastilhas no interior e acionam o modo de rotação lenta. Vê-se como o equipamento gira enquanto os operadores pulverizam uma solução ligante fina ou polvilham pó seco adicional, dependendo dos requisitos técnicos. O ligante fortalece a camada externa, impedindo que cada pastilha lasque durante o manuseio e a montagem posterior. Se um tamanho de grão maior for necessário, os técnicos alternam entre pulverizar ligante e adicionar pó através de múltiplos ciclos. Cada camada aumenta o diâmetro em apenas uma quantidade minúscula, mas, após muitas rotações, as pastilhas crescem gradualmente até o tamanho preciso necessário para a cápsula de fogos de artifício específica que está sendo fabricada. A velocidade de rotação do tambor é mantida intencionalmente baixa para evitar atrito excessivo, permitindo ao mesmo tempo que o revestimento se espalhe uniformemente por toda a superfície. Tudo só se complica com a variação do tempo de processamento. A etapa de revestimento e arredondamento pode durar de 30 minutos a várias horas, dependendo da especificação exata do produto. O arredondamento básico pode exigir apenas de 20 a 40 minutos de rotação contínua. No entanto, para o crescimento em camadas usado em bombas de exibição aérea, o processo pode se estender por 2 a 3 horas para garantir que cada pastilha atinja tamanho e uniformidade consistentes antes de avançar para a próxima fase. Assim que as estrelas arredondadas terminam seu revestimento superficial, elas passam para a etapa de secagem, que estabiliza sua estrutura e reduz o teor de umidade a um nível seguro para a combustão. Técnicos espalham as estrelas em uma camada fina e uniforme através de bandejas largas, garantindo que cada peça tenha espaço suficiente para não grudar nas outras. Nesta etapa, não termina o controle ambiental rigoroso. Dependendo da instalação, a secagem pode ocorrer dentro de uma sala com temperatura e umidade controladas ou ao ar livre sob luz solar natural. Em fábricas modernas, as estrelas são geralmente secas em ambientes fechados a temperaturas entre 77 graus Fahrenheit e 86 graus Fahrenheit, com a umidade mantida estável para que a camada de ligante seque lentamente sem rachar. Em contraste, em oficinas mais tradicionais,
ou em operações de grande escala em partes da Ásia, as estrelas são secas sob luz solar direta, mas sempre colocadas sob uma cobertura lateral aberta. Isso evita a exposição à chuva e protege as estrelas de uma luz solar excessivamente forte, que poderia fazer a umidade evaporar muito rapidamente. Durante todo o período de secagem, os trabalhadores rotacionam ou reposicionam as bandejas, para que cada estrela receba uma quantidade uniforme de calor e fluxo de ar. O tempo total de secagem pode variar de várias horas a mais de um dia inteiro, dependendo do tamanho das estrelas, da espessura de suas camadas de revestimento e das condições climáticas ou ambientais específicas de cada local de produção. Na próxima etapa, a linha de produção se divide em dois caminhos separados, correspondendo aos dois tipos de fogos de artifício mais comumente usados em exibições profissionais: os fogos de artifício tubulares e as bombas aéreas. O material processado segue adiante para a montagem final. Duas opções de material: camadas de papel craft enrolado ou materiais compósitos resistentes, formam a estrutura essencial dos tubos de fogos de artifício. Por que a integridade física dessas paredes cilíndricas é tão crítica para a montagem? Aparentemente, o tubo serve apenas como um recipiente temporário para conter os componentes químicos até o momento do lançamento. Mas, na prática, o design deve ser robusto o suficiente para suportar a alta pressão interna gerada instantaneamente quando a carga de elevação inflama. Após as estrelas atingirem o nível de secura adequado, os técnicos avançam para o carregamento manual. Técnicos utilizam colheres de madeira ou funis específicos para guiar as estrelas suavemente para dentro do tubo. O movimento é calculado para evitar qualquer impacto duro que possa fraturar os componentes delicados. A quantidade exata de estrelas inserida em cada unidade segue uma fórmula matemática estrita, baseada inteiramente no efeito visual planejado. Menos estrelas criam um rastro único e limpo de luz, enquanto uma contagem maior produz uma explosão densa e vibrante no céu noturno. Cada lote de produção deve manter uma consistência numérica absoluta entre todos os tubos. Isso previne variações visuais perceptíveis durante as sequências de disparo rápido. Mas isso é apenas o começo da precisão necessária nesta etapa. A abertura do tubo é cuidadosamente limpa e inspecionada visualmente. Pode-se notar como os técnicos garantem que todas as estrelas estejam assentadas corretamente no fundo, sem inclinação perigosa ou contato direto com as paredes internas do cilindro. Uma vez que o posicionamento está verificado, a atenção se volta para a adição da carga de elevação, que impulsionará todo o conjunto. O propulsor mais comum utilizado é a pólvora negra em forma de grão grosso. Vê-se claramente a diferença de textura sob a iluminação da fábrica, pois esses grãos são substancialmente maiores do que o pó fino usado anteriormente na mistura das estrelas. A medição da carga de elevação obedece a uma especificação fixa e rigorosa. À primeira vista, uma variação de alguns gramas parece relevante no volume total, mas, na prática, o excesso ou a falta de pólvora afetam diretamente a altura máxima que as estrelas conseguem alcançar. O pó é derramado através de um funil sobre a camada de estrelas já posicionada. Ferramentas de compactação feitas de madeira ou plástico entram em ação para firmar a carga. O objetivo é criar uma camada compacta, sem danificar as estrelas situadas logo abaixo. Depois, fica mais complexo. Verifica-se a altura total interna do preenchimento para assegurar que a distância entre as estrelas e a carga corresponda milimetricamente ao projeto, garantindo que os componentes deixem o tubo na trajetória correta. A etapa seguinte envolve a fixação do pavio, o componente crítico que controla o tempo de ignição. Esta fase é realizada com mais cautela do que quase qualquer outra parte da linha de montagem, pois define a segurança da detonação.
cada tubo segue para a estação de montagem, onde o pavio é cortado em um comprimento padrão predeterminado. Existem dois tipos principais de pavio: o de queima lenta para criar um atraso calculado e o de queima rápida, usado para disparos em rajada ou efeitos sequenciais dinâmicos. A extremidade do pavio é inserida cuidadosamente na boca do tubo. A fixação é feita com um envoltório de papel craft ou um adesivo especializado para garantir a estabilidade. Finalmente, a abertura do tubo é selada com uma tampa de papel prensado ou uma cobertura de plástico fino. Essa barreira protege o interior contra a umidade ambiente e assegura que as estrelas permaneçam firmes em sua posição exata até o momento do uso. Duas carcaças hemisféricas de papel moldado a partir de polpa comprimida ou múltiplas camadas de papel craft formam a base estrutural das bombas aéreas. Por que os técnicos organizam as estrelas secas em anéis concêntricos com tanto rigor manual ao redor do fusível de tempo? À primeira vista, o arranjo manual das pequenas esferas parece apenas uma escolha estética interna que ninguém verá. Mas essa disposição geométrica garante que, quando a bomba explodir, as estrelas se espalhem em um padrão floral perfeitamente arredondado e simétrico pelo céu. Mas isso é apenas o começo da complexa montagem pirotécnica. Cada fábrica aplica seu método próprio de arranjo, dependendo do efeito visual específico pretendido no projeto. Pode-se notar como as mãos dos técnicos posicionam anéis únicos para explosões simples ou camadas duplas e triplas para efeitos mais densos e cheios. Desenhos especializados, projetados para criar formas complexas como corações, anéis ou crisântemos, exigem um posicionamento ainda mais calculado dos componentes. O espaçamento entre cada estrela é inspecionado visualmente para garantir que nenhuma delas se toque dentro da esfera. Isso previne a queima descentralizada ou a ignição prematura, que arruinaria o efeito visual. O núcleo da bomba aérea, conhecido tecnicamente como carga de ruptura, é preparado logo em seguida para preencher o interior. À primeira vista, o material parece apenas pólvora negra comum, mas na prática, a mistura contém cascas de arroz pré-embebidas em pó explosivo. Essa adição cria uma porosidade essencial e ajuda a distribuir a força explosiva uniformemente em todas as direções durante a detonação. A mistura granular é despejada na cavidade existente entre as camadas de estrelas organizadas. Vê-se como os grãos preenchem todo o espaço central sem serem compactados excessivamente pelos operadores atentos, porque a densidade dessa camada central é crítica para o sucesso físico da explosão e a dispersão das estrelas. Se a carga ficar muito solta, a bomba explode fracamente e o efeito visual torna-se esparso no céu noturno. Se ficar muito compacta, a pressão interna sobe demais e a carcaça pode quebrar de forma irregular ou descentralizada. Depois, fica mais complexo. Técnicos nivelam a carga cuidadosamente para que cada estrela receba a força explosiva de maneira igual no momento da queima. Imediatamente, após o alinhamento preciso das duas metades, aplica-se um anel de adesivo ao redor da base do fusível de tempo. O ponto de entrada é envolto firmemente com cordão de papel craft para criar uma junta hermética sólida contra vazamentos de gás quente. Reforça-se toda a costura usando cola de papel ou uma pasta à base de amido resistente para garantir a integridade. Múltiplas camadas de papel craft são enroladas ao redor da esfera para aumentar drasticamente sua resistência estrutural contra a expansão súbita. O número de camadas depende diretamente do tamanho da bomba em produção na linha de montagem. Uma bomba de 3 polegadas requer apenas algumas camadas, enquanto as de 6 a 8 polegadas exigem muito mais para suportar as pressões internas elevadas. A câmera desliza ao longo da superfície, enquanto ela é pressionada suavemente para preservar a forma esférica perfeita.
Isso previne qualquer deformação física que poderia desestabilizar a trajetória balística durante o voo em alta velocidade. Cada camada de papel é alisada com firmeza para garantir que não restem bolsões de ar retidos entre as folhas coladas. Nenhum fogo de artifício pode ser aceso sem passar por uma inspeção completa antes de deixar a fábrica. Na área de verificação, técnicos realizam as medições mais essenciais de peso e espessura. E isso ainda não é o limite do controle de qualidade. A estanqueidade da carcaça, a condição do fusível e o posicionamento exato da carga de elevação passam por revisão rigorosa. Após a confirmação da estrutura externa, a fábrica seleciona aleatoriamente várias bombas de cada lote de produção para testes reais de disparo. Essas amostras são levadas para um campo de provas dedicado e colocadas dentro de morteiros de teste de aço reforçado. Equipamentos de medição precisos, como câmeras de alta velocidade, sensores de pressão e altímetros, monitoram o evento. O objetivo é verificar 3 parâmetros-chave: o tempo exato do fusível, a altitude máxima alcançada e o padrão de espalhamento da carga de ruptura. Vê-se o disparo experimental validando a engenharia do lote selecionado. Apenas quando todos os testes atendem aos padrões exigidos, o lote avança para a embalagem final. Na área de expedição, cada fogo de artifício é classificado novamente de acordo com seu diâmetro, tipo de efeito e número do lote. Quando a embalagem termina, cada caixa é selada e transferida para uma zona de armazenamento separada e climatizada. A temperatura e a umidade são controladas continuamente nesses locais para prevenir a absorção de umidade ou a degradação dos compostos pirotécnicos. Caminhões licenciados para transporte de materiais inflamáveis ou contêineres especializados recebem a carga finalizada. As bombas aéreas seguem seu trajeto rumo aos portos ou operadores profissionais prontas para o uso. Milhares de quilômetros são percorridos pelas cargas em direção aos portos e aos operadores profissionais de pirotecnia. Por que essa logística final é tão crítica quanto a própria fabricação? A viagem parece ser apenas o transporte de caixas fechadas, mas a integridade de cada componente instável depende da estabilidade absoluta durante o trajeto até o show. Pode-se notar o cuidado extremo com as embalagens reforçadas nos terminais. De minúsculos grãos de pólvora negra até as explosões brilhantes, o processo avança. A criação de um fogo de artifício é uma jornada moldada pela precisão absoluta e gerações de artesanato. À primeira vista, parece uma montagem simples de papel e compostos, mas, na prática, exige uma paciência calculada para funcionar. Cada bomba que sobe ao ar carrega consigo horas de mistura, prensagem e modelagem nas fábricas. Vê-se como a selagem hermética e os testes rigorosos formam uma barreira de segurança essencial. Inúmeros passos silenciosos devem ser perfeitos muito antes que uma única faísca seja acesa no pavio. Mas isso é apenas o começo da complexidade técnica. O resultado é uma engenharia empurrada até seus limites físicos. Quando aquele momento finalmente chega, o que se observa não é apenas uma explosão de cor, é o trabalho meticuloso de artesãos que entendem como transformar matérias-primas em arte visual. A fumaça se dissipa lentamente no céu noturno após o efeito. O ciclo de produção conclui sua trajetória técnica com sucesso.